Hora dos gols da noite no placar da rodada. Jogos pelos campeonatos estaduais, pela Primeira Liga, estreia da Copa do Brasil e a noite emocionante dos brasileiros na Libertadores. Boa noite, Kleber Machado. Me sugeriram até perguntar a você se você está com o fôlego preparado. Não, eu confio no teu fôlego, vou ficar aqui assistindo. Então espera que eu vou respirar fundo. Vamos nessa. Obrigado, William. Boa noite a todos. Vamos começar então com a Primeira Liga, que também faz parte do cardápio da noite. O campeonato da Primeira Liga teve em Brasília o jogo entre Flamengo e Grêmio, e o Flamengo venceu por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Everton e o segundo foi marcado pelo Berrio, contratação nova do Flamengo. O Flamengo estreou fazendo gol. A torcida do Flamengo deposita muita confiança neste colombiano depois da cobrança de escanteio do Diego. Ele aproveitou para fazer. Começou bem, um gol na estreia, está sempre bom. 2-0 para o Flamengo contra o Grêmio. Outro jogo pela Primeira Liga, Internacional e Fluminense em Porto Alegre. O jovem Charles, revelado nas divisões de base do Internacional, fez o gol. Vitória do time gaúcho, 1-0. A gente teve também campeonatos estaduais, o Brasil inteiro correndo atrás da bola, e nos estaduais a gente separou alguns jogos aqui para você conferir no placar da rodada. Pelo Campeonato Baiano, no encontro entre o Bahia de Salvador e o Bahia de Feira de Santana, Gustavo, Diego Rosa, Gustavo de novo, tem mais um do Alione, dominando bonito e fazendo um belo gol. Aí o Diego Rosa faz mais um. E o Kainan completou a festa. Eu não falei de quem foram os gols. Você está vendo que pelo uniforme todos os gols foram do Bahia de Salvador, que goleou o Bahia de Feira de Santana por 6-0. Tivemos jogo pelo Campeonato Catarinense e o Avaí ganhou da Chapecoense por 3-0 com gols do Rômulo. Bonito gol, né? O segundo gol foi do Denilson e o terceiro gol, mais uma vez, do Rômulo. Assim, o Avaí ganhou da Chapecoense por 3-0 pelo Campeonato de Santa Catarina. A Copa do Brasil começou hoje. A Copa do Brasil começa com 80 clubes. Depois nós vamos ter mais representantes da Copa do Nordeste, da Copa Verde. Também teremos o campeão da Série B se juntando aos times brasileiros que estão na Libertadores. E a Copa do Brasil tem uma novidade para esse ano. Agora, a primeira fase e a segunda fase são jogos únicos. Não tem essa de buscar a partida de volta. Hoje, por exemplo, nós tivemos times eliminados e, consequentemente, times classificados para a próxima fase. O Vitória enfrentou o Lusiânia lá em Goiás e ganhou por 2-0. Cleiton Xavier fez o primeiro, Paulinho fez o segundo. 2-0 para o Vitória, classificado. Lusiânia eliminado. A Ponte Preta foi a Campina Grande e ganhou da Campinense por 2-0. O primeiro foi um pênalti do Gledson, o goleiro errou na saída e depois acabou fazendo pênalti no Lins. Não foi um bom lance do Gledson. O William Potker marcou. William Potker com esse gol não pode mais jogar por outro clube na Copa do Brasil e o Corinthians desistiu da contratação dele. E Lins marcou o segundo gol da
Ponte Preta, a Ponte se classificou 2-0 no Campinense. Vitória da Conquista e Coritiba jogaram e empataram 1-1. Todinho fez 1-0 e o Erley empatou para o Coritiba. Nessa primeira fase, o time visitante se classifica com um empate. Joga fora de casa, mas tem um empate também como resultado. Por isso, esse gol do Erley classificou a equipe do Coritiba 1-1. O Sport foi a Maceió enfrentar o CSA. Dá uma olhada nesse primeiro gol, ó. Richelli pegou o rebote, bateu de primeira, um golaço de pé esquerdo na gaveta. Lindo gol do Richelli. O CSA empatou o jogo. Um gol do Alex Henrique. No primeiro lance, o pessoal do Sport disse que a bola não entrou. No segundo, o Alex Henrique fez o gol. O juiz considerou o gol válido 1-1. Aí depois o Sport desandou a fazer gol e goleou. Fez com o Everton Felipe, fez com o Rogério, fez com o Thalisson e a partida terminou 1 para o CSA, 4 para o Sport. O Sport está na segunda fase. Caldense e Corinthians jogaram em Poços de Caldas. Rodriguinho, jogada do Jô, cruzamento preciso do Fagner, gol marcado pelo Rodriguinho. Caldense 0, Corinthians 1. O Corinthians se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Amanhã tem mais jogos, é só o começo. Como eu disse, 80 times começam e aí nós vamos ter mais 11 times entrando lá nas oitavas de final. O William Vac chamou a atenção durante o Jornal da Globo para a noite bem vibrante dos brasileiros na Libertadores. É ainda a fase eliminatória, Botafogo e Atlético Paranaense participaram. Hoje foram as partidas de volta e os times precisaram ter coração, times e torcedores, corações firmes. Emerson fez um gol contra e o Colo-Colo do Chile abriu o placar contra o Botafogo. O Botafogo tinha vencido por 2-1 no Rio, 1-0 para o Colo-Colo, daria classificação para o time chileno. Até que o Guilherme cruzou, a disputa dentro da área do Roger e o gol marcado pelo Rodrigo Pimpão. Esse empate garantiu o Botafogo na próxima fase. Botafogo classificado, continua ainda em fase mata-mata na Libertadores. Para o Atlético, a situação foi mais dura ainda. Duque fez 1-0 para o Milionários. O jogo em Curitiba, 1-0 para o Atlético Paranaense. Nos pênaltis, o Everton, goleiro do Atlético, pegou um. O Nunes chuta a bola no travessão. E o Felipe faz o gol que garantiu o Atlético Paranaense na próxima fase. Assim, Botafogo e Atlético terão mais uma rodada eliminatória na Libertadores, mais 2 jogos, um em casa e um fora, para tentarem ir à fase de grupo. Os adversários estão aqui, ó. O Atlético Paranaense vai pegar ou o Deportivo Capiatá do Paraguai ou o Universitário do Peru. E o Botafogo, Independente Del Valle, que é o atual vice-campeão da Libertadores, ou o Olímpia do Paraguai,